Bom dia, boa tarde, boa noite, meus maravilhosos e minhas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em casa, não fui trabalhar, cheguei ontem de viagem, fui na quinta-feira e hoje é sexta, eu estou em casa. Vim falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento, sobre os filhos e sobre, né, a história da minha vida um pouquinho. Agradecer aos comentários, ao carinho de cada um de vocês. Teve um seguidor que me ligou quarta-feira, foi na quarta. Fiquei muito feliz. E ele falou pra mim que eu nunca estou triste, que eu sempre sou uma pessoa muito feliz, que sente muita presença de Deus através da minha vida. E eu fiquei muito feliz. E como eu estou em casa hoje, eu vim conversar um pouquinho sobre isso. Eu acabei de receber uma notícia não muito boa, né, do meu pai. Tô até meio chorosa por causa disso. Mas, fazer que nem o outro, né? Haja emoção pra poder dar conta de tudo isso. E se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva aqui, tá bom? Deixa seu comentário. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? É uma história minha, pessoal, mas que pode aí servir de inspiração para outras pessoas, tá bom? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Aguislaine Cristina, conhecida como a Águia, né? A Águia na Estrada. Eu já dirijo caminhão, já tenho 8 anos, desde que eu conheci o pai da minha filha mais nova. Ele me ensinou a dirigir, deixava eu dirigir o caminhão dele, eu ajudava um pouquinho, né, enfim. E hoje eu tô aqui, eu sou habilitada, a minha habilitação acho que eu tenho há 6 anos, 6 vai fazer 7 anos que eu tenho a minha habilitação. E ontem eu passei por alguns abalos emocionais com essa minha filha mais nova, a Ágata. Inclusive eu quero mandar um beijo pra ela, pra todos os meus filhos, né, o Thales, a Thalia e a Ágata. Mas a Ágata em especial, né? Que disse que eu era tia dela, que eu não fui mãe, porque eu não a criei. E que não me amava. Muito profundo, né, gente? Então, pra quem sempre fala que minha vida é maravilhosa, que eu não tenho problemas, tá aí. Como que você, que é mãe, se sentiria ao ouvir a sua filha falar com você de maneira agressiva, dizendo que você não ama ela e que você não foi mãe? Pois bem, haja psicológico e juízo no lugar pra passar por essas situações, né, gente? Então, eu falo pra vocês, façam terapia. Façam terapia, se conheçam, entendam a sua verdade, porque senão a gente surta, né? Muitas pessoas têm depressão porque não conseguem ajustar suas emoções. E hoje, eu aqui com meus 29 anos, passando por essa situação, se eu não fosse a terapia, eu teria surtado. Até porque foi uma injustiça, né? Que aconteceu. E a gente tem que entender que nem tudo depende só da gente, como eu sempre falo aqui pra vocês. Nem tudo depende só de uma pessoa. Tudo tem um contexto, tem um porquê, enfim. E eu simplesmente falei pra ela, tudo bem, você não é obrigada a me amar, mas eu te gerei, eu te dei a vida, você nasceu do meu ventre e só me respeite, por favor. E tudo isso começou porque ela me chamou de louca ou de doida quando eu mostrei numa publicação uma foto onde eu fiz o teste da DAF, que eu ganhei lá na empresa, né? Fui convidada para participar e eu fui bem, né, na condução, então 100% em tudo, mas isso foi a dica, né, que o computador computou ali do caminhão, enfim, fui bem. E ela falou isso, e eu falei pra ela me respeitar, enfim, ela não gostou, e ela começou a vir com afrontas, e fez eu lembrar de algumas coisas da época, né, quando eu passei a guarda pra avó dela, que o pai dela tentou entrar na justiça pra tomar, e eu tinha 19 anos na época, não quis mexer com justiça, porque eu já tinha, né, o trauma de enfrentar delegacias e tal, por causa do Thaleson. E eu não quis e achei por bem deixar com a avó, pra avó criar ela. E, assim, não é fácil, né, gente? Não é fácil você expor a sua vida, as suas histórias, e você mostrar pras pessoas o quão forte você é. Mas não é que eu seja forte, eu aprendi a conviver com a dor, tá bom? A gente aprende a conviver com a dor. E qual é melhor? Eu estar hoje firme, forte, tentando ficar bem emocionalmente, trabalhando pra poder ter um futuro melhor, ou eu me jogar ali numa cama, ficar depressiva, amargurada da vida, porque as coisas não saíram como eu planejei, como eu queria que tivesse dado certo, né? Até porque quando eu conheci o pai da Ágata, eu tava grávida da Thalia. E achei que ele ia cuidar, né, de mim e da Thalia e da Ágata, né, depois que eu engravidei da Ágata depois. De 9 meses que eu tinha ganhado a Thalia, eu engravidei da Ágata. E ele era um homem muito agressivo, foi um homem muito ruim pra mim.
Ontem até me lembrei de um episódio onde ele me levou no mercado para fazer compra. E eu não lembro quanto que deu a compra em um X, mas ele tinha falado que não podia passar de tal quantia. E passou R$ 50. E ele falou que não ia pagar. E eu tive que pedir pro meu pai R$ 50. E ele pediu até pro mototáxi. Meu pai pediu pro mototáxi levar pra mim os R$ 50 no mercado, que na época era o Pato Branco, lá em Vilhena. Por aí você já se vê como é que a pessoa era ruim, né? Orgulhoso, prepotente e tal. E hoje, né, se passado 9 anos, a minha filha falar que só ama o pai dela, né? Enfim. Mas tudo bem, ela não tem culpa, né? Se as mulheres hoje em dia fossem bem pensar, elas escolheriam bem seus parceiros para se relacionar e terem filhos. Mas estou aqui eu contando a minha história para vocês. Passado a guarda pra avó da Ágata, que criou e amou ela com todo o amor e carinho do mundo. Às vezes eu acho até que foi permissiva demais, porque minha filha não tem limites. Se acha adulta com 9 anos e se acha no direito de julgar. Veio falar pra mim que considerava uma pessoa chamada Michele Cristina de mãe, que a mesma foi amante, né? Foi amante aí do meu ex-marido por muito tempo enquanto eu estive com ele. E mais engraçado de tudo, me recordo que quando a minha filha estudava, eu queria vê-la, eu ia na escola, eu não podia ver minha filha, porque quem era autorizado a ver minha filha e pegar ela era só a avó e essa tal de Michele, que hoje ela se considera ela mais como mãe do que eu, né, que foi a genitora. Aí você vê o quanto a nossa vida é composta por injustiça. E me recordo também que chamaram até a polícia pra mim, e depois eu fui descobrir que até a professora da minha filha ficava com o pai dela. Olha pra você ver o grau de homem, de caráter que é o pai da minha filha, né? Na época. Hoje não sei mais como que funciona aí o caráter dele. Mas enfim, não tenho raiva dele, não tenho mágoa dele, nenhuma. Muito pelo contrário. Agradeço, né, ao tempo que eu convivi com ele, porque eu aprendi muita coisa. E hoje eu aprendi a não aceitar que homem nenhum faça comigo o que um dia ele fez. Pois bem, aí se passam 9 anos, você tá trabalhando, estudando pra ter e ser uma pessoa melhor, e você ouve sua filha dizer que não te considera como mãe, que não te ama e que ama, assim, tal fulano, que não tem nem princípios e nem caráter, né? Pra receber tal mérito. Mas tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? Realmente eu não criei ela. E a gente tem que lidar com essas situações. Eu nem tive coragem de ouvir todos os áudios, foi a minha amiga que ouviu e tal. E a gente vê que pessoas feridas, elas ferem pessoa, né? E a minha filha, ela não me perdoou, ela não reconhece o meu sacrifício, ela não reconhece a minha má sorte na vida, que impossibilitou eu de criar ela, né? Ela, a Thalia. Então, a gente vai vivendo uma vida aí sendo julgada sempre. As pessoas sempre me julgou por eu não conviver com os meus filhos, mas também nunca parou para analisar, de fato, a minha história, né? Uma pessoa que não tem estrutura familiar, que não tem o apoio da família, porque cada um tem a sua vida para cuidar, né? Sua vida particular. Então, a gente tem que estar aí nesse mundo aguentando, sabe? Críticas, ofensas, falta de respeito, falta de consideração com você, mas para fechar aqui a história, eu quero dizer para vocês que conheçam a sua história e reconheçam que nem tudo depende só de você, da mesma forma que nem tudo dependia só de mim, para que eu pudesse criar os meus filhos. Eu tive que trabalhar, tentei a sorte, tentei me casar outras vezes e não deu certo, até mesmo porque eu jamais vou aceitar um homem vir me desmerecer ou criticar a minha maneira de viver sem saber o que eu passei na vida para ser quem eu sou hoje. Então eu não aceito. E falo para vocês, não sejam pessoas de coração duro, que não venha entender o que o outro passa, porque cada um tem uma história, homens e mulheres. Eu recebi a notícia agora que o meu pai, que me criou com a minha avó, né, a mãe da minha mãe, que eu fui criada por eles, tem até vídeo deles aqui, falando que se separaram depois de 34 anos de casado. E isso doeu muito o meu coração, porque mesmo ele não tendo sido meu pai de sangue, ele ajudou a minha avó a criar as filhas dela, né, que é a minha mãe e a minha tia, e depois ajudou a cuidar dos netos, né, que eu, meus irmãos e os filhos da minha tia. E ver a tristeza dele falar que hoje não faz mais questão e que a tristeza dele é ver que fez de tudo para poder fazer a minha avó feliz e ela não reconheceu, né? Porque ele gosta de tomar uma cervejinha e conversar com os amigos e ela não gostava, humilhava ele na frente dos amigos, enfim. Muito triste saber que, chegando quase no fim da vida, a pessoa para quem você dedicou a sua vida simplesmente olha para você e manda você embora. Então eu tô muito abalada, falei para ele que ele nunca vai deixar de ser meu pai, até porque se eu aprendi a trabalhar
e a ser uma pessoa forte foi porque na minha infância ele me ensinou isso. Sempre ser uma pessoa honesta e correta. Ele sempre vai ser o meu pai, independente de não estar mais com ela. E falei pra ele, você é amado por todos nós, por mim, em especial. Eu largo tudo pra ir atrás dele, se precisar um dia cuidar dele, eu abro mão de tudo e vou. Porque ele foi a minha referência de pai, a minha referência de amor. Foi ele que, quando eu queria uma agenda dos rebeldes, né, da banda RBD, da novela do SBT, comprou escondido pra minha avó não brigar com ele. E me deu. E eu nunca esqueci. Então, relacionamento é sobre isso. Você não vai viver para sempre com a pessoa que você escolheu. Porém, você não é obrigado a permanecer com uma pessoa que te maltrata, que te pisa, que te humilha, que desconstrói você, que não é grato pela sua vida, que não faz nada para te agradar e para te ver feliz. Então, gente, cada um de nós temos uma história e todos nós temos um problema. E eu não falo para vocês que a minha vida é perfeita, não. Eu tento, né, que ela seja, mas não é. Eu tenho problemas, ainda enfrento problemas aqui, né, com a vizinha, igual vocês sabem. Mas não tem como eu sair da minha casa para poder simplesmente não ser perturbada e incomodada mais. Como eu sempre falo, os incomodados que se retiram. Mas por enquanto tá dando para aguentar ainda as afrontas. Mas não é fácil, é doloroso. E geralmente pessoas são ingratas. A gente não pode fazer algo por alguém esperando que vai receber em troca. Então, seja forte. Se você passou por alguma injustiça na sua vida, Deus é que vai te honrar. Não espere honra de quem não pode te dar honra. Não dê ouvido às críticas, aos julgamentos das pessoas, porque eu tive que passar por cima de muita coisa para poder chegar onde eu consegui chegar. E eu falo para vocês, amem mais as pessoas. Se você é casado, se você é casada, honre o seu esposo, a sua esposa, tá bom? Se tem algum problema, senta, conversa. Não machuque a sua metade. Não maltrate quem abriu mão de alguma coisa na vida para poder ficar com você, para ser seu parceiro e para ser sua parceira, tá bom? Perdoe. Porque ninguém é perfeito, o humano tem falhas. E se você decidiu ficar casado, faça do seu casamento um lar feliz. Faça da convivência entre vocês algo bom, algo plausível, admirável, para que os seus filhos, ou os filhos do coração, vejam vocês como um exemplo. Porque não vale a pena, gente, viver um relacionamento onde você é triste, frustrado, amargurado. Se não dá certo, se tem maus tratos, traições, agressões físicas e verbais, não é fácil de falar, separa. Mas é melhor você seguir do que você pensar em tirar sua própria vida, do que você ter depressão, entende? Do que você trair, porque muitos vivem casados, mas têm relacionamentos fora, né, extraconjugal. Isso não é certo. Faça sempre o que te faz feliz e tome as decisões corretas para que você possa ser feliz. Se tiver conserto no seu casamento, se tiver diálogo, reconheça. Reconheça, lute para que possa serem felizes, porque o homem e a mulher nasceu para ser feito um para o outro. Aquele livro que eu tô lendo da Mulher Sábia e Edificular fala muito sobre isso. A mulher foi feita para o homem. E o homem cuidar e proteger da mulher. Que é o homem é o alicerce da família, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouco extenso, mas a vida não tá sendo fácil. Porém, a gente tem que levantar a cabeça e continuar, tá bom? Um beijo. Mais amor, por favor, e menos julgamento. Tchauzinho.